Bom dia, professora. Nosso grupo é composto por mim, Lara Lívia, Gabriela Cristina e Vitor Leandro. O nosso objetivo hoje é mostrar as aplicações dos vetores no nosso cotidiano, que é uma maneira mais fácil de entender como eles são aplicados. Vamos iniciar então falando sobre direção e sentido. Um exemplo prático sobre isso é quando queremos chegar em algum endereço e não sabemos como chegar. Então, vamos perguntar a uma pessoa um exemplo. Bom, você sabe onde fica a UFESA? A pessoa então vai me orientar a partir desses vetores. Bom, você segue em frente, depois vira à direita, no centro vai seguir em frente, à esquerda é seu destino. E esse é um exemplo prático de vetores. Dizer que você vai à direita, em frente e assim por diante. Mais um exemplo que podemos citar aqui é no caso do saca-rolhas. O saca-rolhas é um instrumento que é utilizado forças nele para tirar rolhas de garrafas, como por exemplo de vinhos. Nele é aplicado, vou mostrar aqui uma imagem para facilitar, uma força diretamente na rolha, só que indiretamente com o uso das mãos, que vai fazer essa força girando, aplicando tanto a força 1 como a força 2. E posteriormente vai ser aplicada uma força 3 quando a gente de fato for arrancar essa rolha depois que a gente enroscar. Esse daqui é mais um exemplo prático do uso de vetores no nosso dia a dia. Mais um exemplo bastante comum no nosso dia a dia é quando um carro dá problema, um veículo em geral. Seja esse problema por falta de gasolina, por um problema no motor, enfim, quando ele fica impossibilitado de entrar em movimento. Então, geralmente, se chama 2, 3 pessoas para empurrá-lo esse veículo. Vou mostrar uma imagem aqui para facilitar a compreensão. Quando essas pessoas empurram esse carro, as forças resultantes dessas grandezas vetoriais causam a aceleração do veículo. Mais um exemplo parecido com esse é no caso quando nas nossas residências queremos mudar um móvel de local, seja um guarda-roupa, uma cômoda, também usamos essas grandezas vetoriais. Agora eu vou passar para a Gabi, para que ela possa explicar um pouco mais sobre esse e outros exemplos também. Mais uma aplicação importante no nosso cotidiano é no ramo da engenharia, mais precisamente na construção civil. Na construção civil, a gente pode usar os exemplos de vetores, tanto nas máquinas batistacas. Essas máquinas, elas servem para fazer grandes buracos no solo, para colocar as estacas, para servir de sustentação para casas, prédios, enfim, construções em geral. Elas servem para posteriormente colocar concreto e servir de estacas. E vou mostrar uma imagem para facilitar. Essa força vai ser aplicada na estaca na hora de fazer esse buraco no solo. Mais uma aplicação também na construção civil é os guindastes. Os guindastes servem para você locomover objetos de uma altura menor para uma altura maior. E na hora dessa locomoção também são usadas forças que são os vetores. Como Lívia usou o exemplo anterior, o exemplo do carro, eu vou usar o exemplo do móvel em casa, que, por exemplo, o sofá, quando a gente quer mudar o sofá de um lugar para o outro, é um móvel muito pesado, então, sem a ajuda de outra pessoa, a gente não consegue mudar em uma direção exata, né? Então, a gente fica fazendo zigue-zague para que a gente consiga colocar no lugar que a gente quer. Assim, esses zigue-zagues são vetores em várias direções. Outro exemplo que eu vou usar de vetores é no estilingue, com os dois elásticos do estilingue, como mostra aqui na figura. Nós temos a força 1 e a força 2.
Então, com essas duas forças, nós vamos ter a força resultante, que vai ser a força resultante que vai ser a soma dessas duas forças, de F1 e de F2, que vão ser proporcionais, a força resultante vai ser proporcional a F1 e a F2. Outro exemplo que eu vou usar de vetores do nosso cotidiano é no esporte. Por exemplo, quando um jogador vai jogar a bola a um determinado lugar, é uma demonstração de decomposição de vetores. O peso da bola não é desprezível e em cada instante a velocidade da bola vai depender da impulsão do atleta. Depender da impulsão do atleta e da velocidade de queda, que vai ser de acordo com a força-peso, que vai ser gerada por causa da força-peso. Aqui temos o exemplo do jogador de futebol, né? Que quando ele chuta a bola, vai fazer um vetor aqui. Temos também o exemplo do jogador de vôlei, né? Quando ele está sacando a bola, que ele está impulsionando a bola, a velocidade. E também tem a velocidade de queda, que a bola vai cair, e assim é a força. Outro exemplo que eu vou utilizar é o eletromagnetismo e o vetor campo magnético. Hoje em dia, o eletromagnetismo vai estar presente em tudo, tanto nos aparelhos celulares como nos micro-ondas, geladeiras, e com isso elas podem ser calculadas com as grandezas vetoriais. Um exemplo é o ímã e a bússola. Quando a bússola ela se aproxima, quando a gente vai aproximar a bússola do ímã, a bússola vai perder sua direção, sentido e módulo, né? Assim, e isso são as três grandezas vetoriais. Assim, o módulo do vetor campo magnético é dado por uma equação própria e sua direção e seu sentido ela vai ser dada pela regra da mão direita, que é como a gente aprendeu em sala de aula. Devido aos grandes avanços tecnológicos do nosso tempo, né, com o passar do tempo, novos instrumentos foram sendo criados e com o passar do tempo foram ficando cada vez mais sofisticados. E quando eu digo sofisticados, quando eles chegarem ao ponto de conseguirem localizar qualquer objeto em qualquer local. E grandes partes desses instrumentos, que são desenvolvidos para sistemas de localização, eles utilizam ondas eletromagnéticas que fazem basicamente isso. A gente está por aí na Terra. E o que eles fazem é pegar a origem do sinal do objeto, que você tem, então você está vendo aqui, e ele meio que transmite o sinal, ele retransmite, na verdade, para satélites e antenas. E a combinação desses três sinais aqui, eles formam meio que uma triangulação perfeitinha que permite você localizar qualquer objeto, que seja ele um navio, um carro, um avião, tanto faz. E isso se dá por meio dos vetores. Eu vou usar um exemplo que eu acho que a maioria conhece aqui, é o jogo Batalha Naval. Caso você não conheça isso aqui. Esse jogo, basicamente, ele consiste numa combinação de números e letras, e quando você falar, por exemplo, A3, essa combinação dos dois vetores, ele vai dar a localização do seu navio. Então é mais ou menos um exemplo desse como funciona na prática que eu expliquei anteriormente. A parte aqui, falando matematicamente, o vetor, a parte da matemática, ele possui a direção, sentido e também intensidade. Só que falando dos pontos de órbita, genericamente, né, eles possuem coordenadas espaciais, que eles são classificados em dimensões. Então a gente vai criar a dimensão 1D, a 2D, a 3D e a 4D. Na dimensão D você vai ter um X, na dimensão 2D você vai ter o X e o Y, na 3D você vai ter o X, o Y e o Z, e na 4D X, Y, Z e W. E agora eu vou citar os dois exemplos mais comuns, que é o 2D e o 3D, é o que é usado a maioria de tudo. No 2D a gente possui o X e o Y, que seria equivalente ao comprimento
que é a largura. No 3D a gente tem o X, o Y e o Z. Comprimento, largura e esse novo fator que é a altura. Como no 2D só possui esses dois, no geometria 2D você normalmente você vê de cima, você não vê de frente. Então, vou fingir que isso aqui é um olho. Você não vai ver ele assim. Você tem que ver ele de cima para poder compreender como ele funciona. Então, um exemplo fácil de ver é como se você estivesse olhando uma mesa, você vai olhar meio de cima para poder ver que existem objetos lá. O 3D é diferente porque ele possui justamente esse fator altura. Então, você não precisa olhar de cima, só que você vai no você vai saber que estava em cima daquela mesa justamente por conta da altura. Então, numa mesa, você vai saber que tem um livro lá, ela da altura. Só para ficar mais fácil de entendimento, eu vou citar um jogo de cada dimensão que eu falei no caso do 2D e 3D. No caso do 2D, o jogo que utiliza essa técnica é o Cut Edge, que foi inteiramente desenhado à mão. Já no 3D, o jogo de mais fácil compreensão, que eu também aquele que a maioria conhece é o Mario. O Mario do 64, para ser mais específico. Ele vai utilizar esses três exemplos, né? O X, o Y e o Z, para você poder ver. Isso se dá por conta que no Mario 64, por conta desse terceiro fator, a altura, o boneco ele vai conseguir ir para frente, para trás, para um lado, para o outro, na diagonal. E é justamente esse terceiro fator que possibilita isso.